Gerenciamento de riscos. Você faz isso para o seu negócio? Nós já falamos de tantas coisas aqui nos vídeos anteriores sobre as áreas de conhecimento que o PMBOK sugere para gerenciar qualquer tipo de projeto. Mas hoje vamos falar da mais importante. Bem, pelo menos na minha humilde opinião. Trata-se da gestão de riscos. Antes de falar como podemos gerenciar os riscos, precisamos entender melhor o que é risco. Risco se resume à equação probabilidade versus impacto. Se estamos falando de probabilidade, logo estamos falando de algo que não é 100% certeza, pois se fosse, seria um fato. Então, quando dizemos, não gosto de ir a determinado bairro à noite, pois é muito arriscado, o que estamos querendo dizer com isso? Significa que há uma alta probabilidade de algo ruim acontecer, e se acontecer, o impacto pode ser alto, como ser roubados, sequestrados e etc. Infelizmente, devido às notícias tão comuns, parecidas com o exemplo anterior que eu citei, associamos riscos a algo ruim, mas não é sempre assim. O risco pode ser algo positivo, e nesse caso ele é uma oportunidade. Ou pode ser algo negativo, e nesse caso ele será uma ameaça. Em algumas situações, tem pessoas que vão enxergar uma oportunidade e outras uma ameaça para o mesmo risco. É aquela velha história de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Quer um exemplo? Saltar de paraquedas. Algumas pessoas dizem que é um esporte de risco, e de fato é. Mas, para mim, que já pulei, foi uma oportunidade de viver uma experiência incrível, que eu jamais teria sentido se tivesse meus pés firmes ao chão. Já para outras pessoas, é uma ameaça de vida. De fato é, mas é por isso que eu tive o risco calculado de escolher uma empresa experiente que utilizasse equipamentos de segurança e na qual eu confiasse. Para identificar os riscos, o primeiro passo é identificar os dados históricos. Mas, por onde começar se eu nunca fiz isso, você deve estar se perguntando. Logo, não tenho histórico dos riscos para minha empresa. Ok, talvez essa seja a sua primeira obra, sua primeira empresa. Como já dissemos aqui, cada projeto é único. Porém, por causa disso, não significa que você não deve identificar os riscos só porque não o conhece, ou porque nunca fez isso. Realmente, você não tem histórico para a obra da sua empresa, mas e outros tipos de obras semelhantes? Não consegue encontrar um especialista no assunto que lhe ajude a identificar os riscos recorrentes em obras do mesmo tipo? É como se as seguradoras, agora, por exemplo, a Renault, acabou de lançar o Captur, falassem que não vão fazer seguros desses carros porque não tem histórico sobre eles. Isso não deixa de ser verdade, mas há carros semelhantes que no primeiro ano podem ser usados como referência. Carros com o mesmo porte, motor e opcionais. E então, após um ano, ele terá seu primeiro dado histórico real, sendo possível usar esses dados mais apurados para a formatação dos seguros desse mesmo carro no ano seguinte. Voltemos às obras. Os riscos mais comuns em obras são: imagine o evento do risco, prazo da obra. O impacto positivo do risco pode ser adiantar a obra, e o negativo, atrasar a obra. Orçamento, ficar abaixo do orçamento, ou, negativo, estourar o orçamento. Satisfação do cliente, positivo, superar as expectativas, negativo, ficar abaixo das expectativas. Acidentes, boa publicidade caso não tenha acidentes. E internação ou morte, que é o impacto negativo. Note que para cada evento do risco há tanto a possibilidade de torná-lo uma oportunidade quanto uma ameaça. Assim, depois que você identifica os riscos, você pode prever estratégias para lidar com eles, antes deles ocorrerem. Exemplos: você pode evitar um risco eliminando a ameaça por eliminar o que causa. Um jeito de evitar riscos de perder dinheiro no negócio é nem iniciá-lo. Porém, entenda que só ganha mais quem está disposto a correr riscos. A segunda estratégia pode ser mitigar o risco, isto é, você diminui a probabilidade dele ocorrer, ou o impacto se isso acontecer. Exemplo: trabalho em altura tem um risco de ferimento com queda. Mitiga-se o risco por incluir equipamentos de segurança para esse tipo de trabalho. A pessoa pode até cair, mas não vai se ferir. A última estratégia para riscos negativos pode ser transferir a responsabilidade do risco. Seguros cumprem bem essa missão. Ou seja, quando você compra uma apólice de seguro de obras, transfere à seguradora o risco de pagar a conta caso algum acidente ocorra. Como falamos no início, nem só de riscos ruins vivemos. Há também os riscos positivos.
Porém, ao contrário do que fazemos com os riscos negativos, onde procuramos evitar, nos riscos positivos aplicamos estratégias para maximizar seus efeitos. Primeiro, procuramos explorar essa oportunidade. O fato de você investir no negócio o torna diferente dos demais. Você viu uma oportunidade e tomou ações para tirar proveito dela. Você também pode melhorar os riscos positivos, aumentando a possibilidade deles ocorrerem. E por último, compartilhar também uma estratégia de oportunidade, pois trata-se de disponibilizar uma parte do empreendimento para um terceiro, ou melhor, parceiro, que o ajude a cumprir seus objetivos de maneira mais efetiva. Quando você identifica os riscos e define quais estratégias utilizar antes mesmo deles ocorrerem, não é pego desprevenido, sofrendo uma ameaça ou perdendo uma oportunidade que poderia agarrar caso tivesse feito a lição de casa. E aí? Concorda comigo quando digo que gerenciar riscos é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela obra da sua empresa ou mesmo pelo seu negócio? Falamos de obra porque é o que sabemos fazer, mas lembre-se que esses conceitos podem ser aplicados em todos os projetos, sejam eles profissionais ou pessoais. Fala aqui nos comentários o que você tem feito para gerir os riscos dos seus projetos. E não venha me dizer que você não faz ou nunca fez. Todos fazemos. A diferença é se estamos conscientes disso ou não. Preste atenção. Aguardo seus comentários e seu joinha, ok? Até o próximo vídeo. Obrigada!